Eu vou falar hoje sobre uma questão que muita gente me pergunta, que é assim, eu quero começar a ler para o meu filho e não sei o que ler, né? E eu vou dedicar essa live para as mães de bebês, principalmente. Então, quem tem aí filhos de 0 a 2 anos, sendo que muita coisa se aplica também a crianças de 3 anos, tá? Acredito que para famílias que já fazem leitura em voz alta não vai ter tanta novidade, tá? E me desculpem, eu não vou conseguir olhar as pessoas que estão entrando porque eu não sou muito boa para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa live vai ter duas partes, que vai ser assim. Primeiro eu vou mostrar os livros que você pode ler com o bebê, ou seja, livros que ele vai manipular. E a segunda parte, os livros que você vai ler para o bebê. E aí ele não vai ter contato com o livro, né? E esse segundo grupo é muito maior do que o primeiro. Então, para você ler com o bebê, ou seja, o bebê manipulando o livro, nós temos aquelas opções clássicas, né? São os livros de banho, que são muitos, assim, né? Sem gracinha, eles não têm nem história, é livro que só tem palavras soltas. Esses aqui até tem. Esses dois têm historinha, né? Hugo o Hipopótamo e Pepe o Peixinho. Mas esses livros não variam muito e todo mundo já conhece. Eu estou trazendo aqui só para, enfim, para registrar que eles existem, né? Então, é aquele livrinho que você vai explorar basicamente as imagens. A Amazon tem esses livros aqui que são bem interessantes, também para bebês, tá? Que são os Indestructibles. Se você digitar isso aqui lá no campo de busca da Amazon, você vai encontrar esses livros. E eles são bem interessantes, por quê? Porque eles se parecem mais com um livro normal, né, de papel. Esse material aqui não rasga. Ele amassa muito, mas ele não rasga. E é bem legal para você explorar com a criança. Eles só estão em inglês, mas você só vai usar as imagens, então não faz diferença. As imagens são bonitinhas, tá? Não é nada assim chocante, como a gente vê muitas vezes aí nos livros de banho, uns desenhos assim muito feios. Essas imagens aqui são bem bonitinhas. Então eu recomendo muito esse tipo de livro também para bebê, tá? E você pode molhar, o bebê vai morder, não vai acontecer nada, não rasga. Esses aqui estão bem velhinhos já, eu usei com a minha primeira filha e são bem legais, tá? Fora isso, você tem os livros cartonados, todo mundo também já conhece, né? São os livros que o bebê vai poder aí manipular sem perigo de rasgar. Esses têm história, né? Então você vai poder ler junto com eles. Esse aqui é um clássico, toda a lista de livros traz esse livro aqui para bebês, indicação para bebês. Uma lagarta muito comilona. E nós temos também esses livros grandões, né? Que aí você vai poder mostrar figuras, fotos reais pro bebê e nomear, né? Então, esses são os livros para ler com o bebê manipulando, sem perigo de estragar o livro. Eu que vou acabar estragando os livros aqui, vou deixar cair no chão. Peraí. Tem esse aqui também que eu gosto bastante, que tem os animais aqui dentro, e o legal é que assim, eles seguem uma certa ordem, uma certa organização na categorização dos animais. Aquele que eu mostrei antes é bem bagunçado, assim. De um lado você tem animais, do outro lado você tem comida, é meio caótico, assim. Esse aqui é mais organizadinho, mais bonitinho, tá? Livros para ler com o bebê, ou seja, o bebê manipulando. Esse é o hall, né? Tem os livros de pano também, tem os livros com texturas, né? Basta você digitar na Amazon livro cartonado, vai aparecer lá uma série de opções, enfim. Esses livros, gente, não são exatamente para uma iniciação literária da criança. Isso aqui é simplesmente para a criança criar familiaridade com o que é um livro, né? Com esses livros você já pode trabalhar os conceitos básicos de literacia. Por exemplo, você vai mostrar o título, né? Isso é muito importante, tá? Quando você for ler com o bebê, mesmo que ele seja um bebezinho, assim, 4 meses. Olha, filho, a capa do livro. Aí você vai falar o título, né? Esse aqui tá em inglês. Mas Baby Babble, né?
E aí você vai mostrar para ele capa contra capa, né? E vai conversando com ele sobre o livro, para que ele aprenda que o livro começa pela capa, né? Que depois você lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Todos esses conceitos já dá para trabalhar com esses livrinhos assim. Bom, paralelamente a esses livros que o bebê vai manipular, você vai trabalhar com o segundo grupo de livros, que são os livros que você vai ler para o bebê, sem que ele manipule. Esse é o grupo mais interessante, assim, que você vai poder explorar mais coisas. Então, basicamente nós temos assim, livros com poemas e histórias rimadas. Tá? Muito, muito importante. Poemas e histórias rimadas. E isso, assim, você vai ler desde que o seu filho é bebezinho até para sempre. Enquanto você lê em voz alta para o seu filho, você vai ter isso no cardápio dele. Tá? É muito importante. E aí eu separei aqui alguns livros de poemas e histórias rimadas que eu considero bons. Tá? A par disso, você tem também as narrativas curtas, que você não vai encontrar tanta coisa legal assim para ler com criança pequena, né, de 0 a 24 meses, mas existem algumas opções, algumas coisas fáceis de encontrar, inclusive na Amazon. E você tem as fábulas, que nesse primeiro momento a gente recomenda que seja em versos também. E as parlendas e cantigas de roda, que aí eu vou conversar sobre isso daqui a pouco também, como é que você pode explorar isso com a criança. Né? Então vamos começar. Livros de poemas para criança. Lembrando, esses livros você vai ler para a criança, então ela vai estar fazendo outra coisa. Ela vai estar brincando com os brinquedinhos dela, vai estar, sei lá, tomando café da manhã, ou vai tá amamentando, você pode estar amamentando seu filho e lendo ao mesmo tempo, ou dando uma mamadeira para ele, lendo para ele. Com a mamadeira é mais difícil, quando você está amamentando é mais fácil. Mas então eu vou começar por este que é o sempre lembrado, o sempre recomendado, ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Este é um livro que não pode faltar na casa, né, de ninguém que faça leitura em voz alta. É um livro absolutamente fundamental, assim. Por vários motivos, né? A Cecília era uma educadora, então ela escreve esses poemas tendo em mente aquelas habilidades de consciência fonológica que a criança tem que desenvolver nos primeiros anos. Né? Então esse é um livro, assim, é uma joia mesmo. Tá? A gente indica, não é só porque é Cecília Meirelles, é um clássico, né? Indica porque realmente esse livro foi feito para educar o ouvido e treinar a fala da criança. Você vê que são trabalhados aqui vários fonemas difíceis de pronunciar, né? Tem o poema, por exemplo, do A Bela Bola Rola, né? Para a criança treinar esse fonema do R. Enfim, é um livro que vocês já devem conhecer, porque todo mundo fala desses livros, né? Desse livro.